Olá, boa noite. Sejam bem-vindas aqui na nossa sala de aula. Que bacana ter vocês aqui. Vamos falar então da alfabetização. Nós temos falado aí, fizemos um estudo. E eu vim aqui um pouquinho para a gente falar e tirar algumas dúvidas, né? Vocês podem ir colocando, escrevendo aqui para mim no chat. E a gente vai aí trocando ideias, tá bom? Então, eu sou Edilene Geres, pedagoga, psicopedagoga, atuo alfabetizo, estou em sala de aula e também atendimento psicopedagógico. E a alfabetização, principalmente agora com a chegada da BNCC, tem vindo com bastante força em discussões e questionamentos, né? Então, nós temos tratado da BNCC, da alfabetização. Nada mais justo que a gente falar um pouquinho aqui mais de pertinho nessa aula, por isso que eu agendei com vocês. É muito bom ter vocês aqui. Fico feliz. Vamos começar aí, então, da alfabetização, né? Alfabetização, nós que somos da área sabemos bem aí do que se trata, que ela é conceituada como um processo contínuo, né? Então, nós já vivemos uma época aí de que nós achávamos, nós não, bastante professores aí tinham uma responsabilidade, um peso muito grande, principalmente professor de primeiro ano, de achar que a alfabetização era responsabilidade de professor de primeiro ano. E não é. Ela é um processo, ela se inicia lá sistematicamente no primeiro ano do ensino fundamental, mas o que a BNCC traz para a gente aí agora, e que está tendo tanta discussão, é essa questão da alfabetização na educação infantil, tá? Então, isso é bem discutido, isso está bem em alta, e uma coisa que eu sempre tenho falado, vou repetir aqui para vocês nessa aula, é que, cuidado, a BNCC traz bem declarado lá, gente, a gente tem que ler, entender, ler outros especialistas e textos que tratam do assunto, no âmbito que ela diz da alfabetização da educação infantil, mas na questão que cabe à faixa etária, não é sistematizar, porque uma das mudanças que a BNCC trouxe para a gente do ensino fundamental é justamente isso, a alfabetização explícita, mas lá no fundamental. Ela não traz isso com caráter aí para a educação infantil, tá? Então isso tem que ficar bem claro. Eu vou passar uns slides aqui para a gente dar uma olhadinha, até os mesmos ali, tem algumas mudancinhas do que a gente tem tratado lá na BNCC. Então, a BNCC traz lá, né, a base define que a alfabetização das crianças deve ocorrer até o segundo ano, mas com o terceiro ano aí para a questão ortográfica, tá bom? Isso também é uma das mudanças aí. Define que o que deve ser aprendido, como nós já sabemos, ela não trata como fazer isso, ela traz o que cada ano escolar tem que ensinar, que a criança deve sair aí sabendo. E a BNCC atribui a etapa da alfabetização nos anos iniciais, né? Alguns preceitos antecedentes, período alfabetizador, estão presentes na fase infantil, aquilo que eu disse para vocês. Mas é como... A gente não gosta de usar essa palavra preparação, né? Mas são práticas pedagógicas, são práticas que nós devemos pensar e garantir aí nas rotinas de alfabetização, para que desenvolva nas crianças da educação infantil já algumas habilidades que quando ela chegar no primeiro ano do ensino fundamental e for de fato ser alfabetizada sistematicamente, essas habilidades já aí favoreçam esse processo de ensino e dessa compreensão melhor aí, tá? E por que isso? Basada na visão de continuidade do aprendizado, o BNCC busca trazer a ligação direta entre ensino infantil e fundamental, preenchendo uma lacuna que havia entre os dois ciclos. Por quê? Porque a BNCC traz lá isso junto. Primeiro porque a educação infantil mudou, né? É lei agora a gente ingressar e matricular as crianças com 4, 5 anos, que nós não tínhamos. Eu, por exemplo, não fiz educação infantil, não fiz pré-escola, já relatei vocês que já me acompanham sabem disso. Então, se ela é uma continuidade, e também a base traz que para a gente alfabetizar e dar conta nesse segundo ano e ficar bem menos coisas aí para o terceiro ano, mais questão ortográfica, esse trabalho tem que ser começado, iniciado sim na educação infantil, tá? Então, isso é uma das grandes mudanças aí que a base traz. Para o ensino fundamental, as 4 grandes mudanças: alfabetização explícita,
que ela traz que tem que se cuidar da alfabetização no primeiro ano em diante. Sim. Como assim, Gilane? Até fiz umas anotações aqui, umas coisas que eu não posso deixar de falar para você. O que é, né? Os PCNs, eles tinham lá os documentos que a gente era norteador aí das nossas práticas anteriormente, até o PCN aqui, anteriormente a BNCC, e era centrado nos textos, sim, na prática e na teoria construtivista, mas uma das críticas aí dessas controvérsias que tem da alfabetização, é que parece que esquecemos, a base, alguns especialistas trazem até essa discussão para a base mesmo, que esquecemos, nós estamos deixando de lado aí o ensino sistemático de leitura e de escrita para ficar pensando mais em letramento, eu estou com a palavra literacia aqui na cabeça, se eu confundir, o letramento do que a própria alfabetização em si. O letramento é uma ampliação disso, é uma função social, para que eu uso aquilo, mas a alfabetização, há uma grande discussão aí, e uma das controvérsias aí da alfabetização é isso, porque parece que esquecemos ou demos menos valor de uns tempos para cá das práticas explícitas de leitura e de escrita. Outra ênfase que a gente sabe que tem um peso maior aí na escola, na alfabetização, o que é? A escrita, né? Não se trabalha tanto a leitura. E isso é uma outra crítica, uma outra discussão aí acima disso. Por quê? Todos concordam, todo mundo sabe que a psicogênese veio e ajudou muito, porque começamos a refletir sobre o que a criança, como a criança pensa, né? Lá no seu conhecimento, entendimento da escrita, como se dá a escrita. A gente consegue ver isso claramente aí nas fases de escrita que a psicogênese trouxe para nós, mas a crítica também é que parece que só vê agora a fase de escrita, não se olha outra coisa. Tanto que a gente quase não tem sondagem de matemática, a gente não tem sondagem de leitura, a gente foca muito em escrita. Então, isso é uma outra discussão que a base trouxe para a alfabetização, e essa nova proposta dela e dessa mudança de acrescentar, ela não está tirando o que já tinha dos PCNs, né? Que era essa parte do construtivismo, da produção textual, de trabalhar com texto. Isso mantém. Só que ela dá aí uma puxadinha para a gente de orelha, vamos dizer assim, para a gente pensar na sistematização explícita de ler e escrever. Eu ensino ler, lendo, eu ensino escrever, escrevendo. Então, eu tenho que garantir outra crítica que tem bastante nessa questão, é que, assim, parece que, além da gente achar que só expor a criança, que a gente colocar ela num ambiente alfabetizador, isso vai dar conta, a gente tratar só de textos, isso vai dar conta, não. A gente precisa ensinar o código, a gente precisa ensinar regras, a gente precisa ensinar acentuação, as normas da língua, a gente precisa ensinar isso. Isso não vai ser automático. Então, a sistematização dessas práticas de alfabetização é o que a base vem trazendo aí fortemente para a gente cuidar, né? É uma das controvérsias, das críticas que a gente tem aí pontuadas e que a base justifica, né, aí para a gente trabalhar na proposta que vem aí da BNCC para a gente. Então, o trabalho mudou? Não mudou, o trabalho continua lá com caráter construtivismo, sócio-interacionismo, são as interações são importantes sim, os textos são importantes sim, a variedade de gêneros sim, a graduação aí, né, progressiva de gêneros, do mais simples para os mais complexos, continua, o que vem diferenciado aí essa alfabetização explícita no sentido de leitura e de escrita mesmo, que tem que ser garantido que não adianta pensar que textos dentro da sala vão alfabetizar seu aluno e tratando somente de letramento vai alfabetizar os alunos, tá? Alfabetização em 2 anos, no que sentido? De que essa criança já compreende o sistema de escrita alfabética no 2º ano. Que isso não passe para o 3º.
Que o terceiro fique lá com mais questões ortográficas da língua, que a gente tem que dar garantir na rotina aí de alfabetização, essa alfabetização explícita, tá? E para isso, tem também a alfabetização aí da proposta da base na educação infantil. Mas em oralidade e em escuta, trabalhar essa linguagem, trabalhar essa discriminação auditiva, discriminação visual, em qual palavra, por exemplo, eu dou 2, 3 palavras, a criança tem que perceber que uma é maior, que a outra é menor, perceber que tem sons parecidos, né? Que a palavra caderno, a palavra caneta, elas são parecidas inicialmente. Essas são as questões da consciência fonológica. Rimas, aliterações. Então, trabalhar essas habilidades na criança, para quando ela for chegar lá no primeiro ano do ensino fundamental, ela já tem essas habilidades aí desenvolvidas, que vai facilitar ela e que ela avance aí mais, fluindo mais aí a alfabetização e dando conta mais rapidamente dessa compreensão do sistema de escrita alfabético. Então, esses são alguns pontos aí controversos que a base traz, baseado em quê, Juliane, que foi feito isso? Eles pegaram lá os resultados de avaliações externas mesmo. Então, os nossos índices de resultados de avaliações externas estão muito abaixo, pensando e considerando que a avaliação externa é o mínimo, né? Então, lá não é o que... todas as avaliações externas. É o mínimo que se espera que saibam. E a gente nunca não está nem no mínimo. Então, a gente está muito abaixo do mínimo. Então, foi baseado nisso. Foi baseado também, que eu já trouxe para vocês que me acompanham, né? A questão dos outros países trabalharem com competência. Então, a gente também tem que cuidar de habilidades. Nós somos um país aí que a gente trabalha muito com conteúdo. Nós ainda trabalhamos muito fragmentado. E isso é um novo convite aí para a gente pensar nisso e não trabalhar só o número, o conteúdo, por exemplo, o número. Eu não tenho que ensinar de 1 a 10. A criança tem que aprender muito além disso. A criança tem que aprender a contar, tem que aprender a classificar. Então, todos esses conceitos e habilidades, ela tem que resolver os problemas dela, resolução de problema, ela tem que ter essa proatividade, né? Essa construção dela do seu próprio conhecimento, não ficar essa repetição de ensino. Eu ensino, você aprende, ou se você não aprendeu, o problema é seu porque eu ensinei. Então, a gente tem que sair um pouco disso, o convite da base para nós alfabetizadores, para nós educadores, para nós professores, é nesse sentido. Rever as nossas práticas pedagógicas, e garantir, principalmente na alfabetização, aí, esse momento de alfabetização explícita. Outra diferença que ela trouxe aí é que ela determina ali uns campos de eixos estruturantes, que são aí baseados para a gente trabalhar em cima de texto, de contextos e de escrita, de leitura, da função aí também social dos textos, né? Que são o campo da vida cotidiana, artístico-literário, as práticas de estudo e pesquisa e da vida pública. Eu já trouxe aí lá no meu estudo da BNCC, traz um resuminho lá sobre isso, do que trata isso aí na base, né? Então, ela sugere isso daí pra gente. Então, essa é uma outra mudança que veio aí para a gente pensar. Isso daqui, se você observar bem, é a questão da função social mesmo. A gente não ficar inventando textos para a escola. Textos escolarizados que a criança vê só na escola, como traz aí cartilhas antigas que nós fomos alfabetizados, que eu fui alfabetizada, que eram textos que só servia para a escola, né? Então, assim, nós não aprendemos, por exemplo, fazer um bilhete, nós aprendemos a fazer carta, nós aprendemos a fazer poemas, poesias, que seja, né? Em anos aí maior, de idade maior, de faixa etária maior. Então, não tinha essa produção, não tinha essa reflexão, era muito o ensino mesmo copista, né? Então, esses campos estruturantes aí vêm para a gente pensar nessa leitura, nessa escrita, para que essa criança seja atuante aí também na sociedade, né? Outra mudança é o multiletramento, que trouxe a BNCC, e que trata muito, 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 muito do digital.
Nós estamos na era digital, as nossas crianças já nascem com o celular na mão, e elas sabem, dominam muito bem, mas lembrando aqui que cuidado, não é para nossas crianças pequenas, né? Tanto estudiosos, pesquisadores, os nossos grandes autores aí, eles trazem que isso, a partir do quarto ano, quinto ano, já começa aí o olhar mais para essa parte digital, porque nossas crianças não têm autonomia para isso. Mas a gente não pode deixar a tecnologia de lado, né? Porque nós temos lá as competências também, e a gente tem a competência lá, a 5, que trata da cultura digital, né? Então, essas são as grandes mudanças. Muitas mudanças? Não. O que traz aí mais? Essa questão da gente parar de achar que a alfabetização se dá lá por osmose, que eu crio um ambiente alfabetizador e aí tudo vai ficar ok. Não. Através dos resultados de estudo, pesquisa que estão fazendo, que fizeram, viram que a gente não está cuidando disso, né, como deveria. Então, a sugestão é que se cuide realmente de alfabetizar. A criança precisa compreender como que funciona a nossa língua, como que funciona o sistema de escrita, para depois ela dar conta aí de outras coisas mais complexas de compreensão e de dar conta de outras habilidades aí na progressão que vem na BNCC, a progressão de atividades. Tudo bem aí? Se alguém quiser falar alguma coisa, né? Se quiser perguntar aí para mim, tá bom? Então, basicamente é isso aqui, a grande mudança da alfabetização. E o que tem aí que diverge, que há muita discussão? A educação, a alfabetização na educação infantil, a questão aí dos 2 anos, né? A questão do método, porque há muitas pessoas dizendo que a base trouxe método e ela não trouxe método, né? Ainda temos a liberdade aí, sim, de utilizarmos o método que a gente acredita que vai ser melhor para a criança, dentro do que ela já sabe, né? Eu defendo bem essa tese que é a criança que me diz o método que eu vou usar com ela, não sou eu que determino, na verdade, né? Tem até um curso meu lá que eu trato disso, como eu também faço, e os 2 métodos que eu uso aí lá no começo é rapidinho. A criança sai do pré-silábico e vai para o silábico, no mínimo, esse silábico com um valor sonoro rapidamente, se a gente fizer dessa forma, né? Então, vamos lá. O que traz aí também as questões da base, né? Ela traz a integração, na verdade, dessas duas tendências aí que eu disse dos PCNs. Dessa centralidade no texto, né? Que eles acham que o texto é importante sim, mas não só isso não vai dar conta. Então, eles acreditam que essa centralidade de texto, essa produção textual, de cuidar de tudo isso, de letramento, cuidar dessa questão, mas, junto com isso, as atividades de sistemática e de aprendizagem de sistema de escrita alfabético. Então, essa é a grande mudança, tá? Não deixar de cuidar do sistema de escrita alfabética. Nossa, Dilane, mas eu faço. Gente, o Brasil é imenso, né? Então, quantas e quantas pessoas talvez deixam aí ou compreenderam que a gente sabe que há uma falha muito grande quando chega alguma coisa aqui no nosso país, como aconteceu com tudo, né? Inclusive aí, principalmente também com o construtivismo. E essa questão, gente, a gente fica muito focado só na fase de escrita, né? E parece que o mundo gira em torno da fase de escrita. E cadê as outras coisas, né? Então, a gente tem que cuidar de tudo, sim, e não deixar isso passar, tá bom? Então, ela traz essa proposta aí dessa fusão desses dois aí, essas duas grandes questões aí. Mas ela não desvaloriza o texto, mas garantir esses campos estruturantes aí. Na alfabetização infantil, já falei aí para vocês, né, do que ela trata. Ela traz bastante isso, que a criança, somente criança que já vem de uma família aí com bastante condições de letramento, de conhecimento de mundo, então a gente tem que garantir isso sim, que a gente tem que aproveitar isso sim, né?
A Emília, né, ela cita: o desenvolvimento da alfabetização ocorre sem dúvida no ambiente social, mas as práticas sociais, assim como informações sociais, não são recebidas passivamente para a criança. Então não adianta eu ficar lá produzindo um monte de coisa, dando vários textos, lendo, e a criança vai aprender. Ela não vai. A gente precisa ensinar sistematicamente, sim. Principalmente a base traz aí a leitura e a escrita. Eu quero achar uma coisa aqui do meu slide, que é isso aqui, que a BNCC também traz lá, que são os 4 eixos para a gente trabalhar, os grandes 4 eixos, né? Uma coisa que ela traz lá também, novidade, que nós não tínhamos no fundamental na alfabetização, é a escuta, né? Então, a leitura e a escuta, essa escuta aqui, por quê? Porque a proposta da base veio trabalhar o som. A criança, não adianta a gente só ensinar código. A gente tem que dar conta aí do ensino para essas crianças na alfabetização, principalmente usando jogos cronológicos. Na educação infantil dá para usar bastante essa questão, né? Essa dimensão grafofônica, que é o grafema e o fonema. Então, a base traz bastante isso, trabalhar o som da língua, principalmente para a leitura, que a gente não dá tanta ênfase. Para eu ter uma leitura boa, adequada, eu preciso saber os diferentes sons e manipular esses sons. Não adianta eu só saber a escrita. Aí, na hora da leitura, da decodificação, da codificação, não há habilidades aí que vão permitir a criança ter aí as habilidades progressivas da leitura. Ritmo, fluência, compreensão leitora, ampliação de vocabulário e aí por assim por diante, né? Eles citam também, gente, que é importante não só cuidar dessa grafofônica, mas também de garantir o princípio alfabético que a criança tem que saber da escrita, que é essa questão aí da língua, e compreender e decodificar e codificar aí esse sistema notacional da nossa língua brasileira e nossa língua portuguesa. Então, isso é muito importante, que a base traz de diferente aí também. Ela traz até a citação lá de Moraes, né, do livro dele, de Sistema de Escrita Alfabética, alguns, não a base, né, mas estudos que a gente tem aí da base, nossos teóricos, nossos estudiosos. Então, do que traz Moraes aqui para a gente, né? Quando traz aí a Magda Soares, traz também bastante essa questão, que é outra discussão, é outra controvérsia aí, que há quem concorda, quem não concorda, da desinvenção da alfabetização, né? Parece que a gente, de repente, não sabe mais alfabetizar e tudo é novo e a gente tem que aí se reinventar. Então, Moraes traz bastante isso nessa questão também da força que veio a psicogênese, dessa potencialidade que se tornou o construtivismo, e parece que tudo foi mudado de uma hora para outra, reinventado. Eu ensinava assim, não é mais assim, e aí é onde vem as críticas aí e a reflexão, a sugestão nossa para reflexão da questão de deixamos de fazer o que precisávamos fazer, que é cuidar da alfabetização, do código, do sistema escrito alfabético, do sistema notacional da língua, da questão da metalinguagem. Então, onde que estão essas questões, né? Como que eu vou trabalhar a metalinguagem se eu não estou, se eu estou só lá acreditando que eu vou tratar do letramento, que eu vou dar textos, que eu vou ler para o meu aluno, que o meu aluno vai ter escrita espontânea, é uma outra controvérsia, porque há algumas pessoas, infelizmente, há sim, que acham que escrita espontânea é a criança escrever o que ela acha, do jeito que ela entende, do jeito que está, e a gente não corrige. Não é isso. Então, Moraes também traz bastante isso. Ele traz aí a questão que são importantes, que eles tratam que os materiais escolares, os materiais didáticos, as práticas pedagógicas que começamos aí a cuidar, começou a acreditar nessa naturalidade, e a linguagem, a escrita, a leitura e a escrita não é natural, não é inato do ser humano, e nós precisamos ensinar. Sim, nós precisamos ensinar. Então, prevaleceu aí todo esse trabalho com texto, de compreensão e de sentido. Mas o que eles falam? Isso tem que acabar? Não, isso é bacana. Mas fora isso, eu tenho que cuidar
do sistema notacional, eu tenho que cuidar do sistema de escrita alfabética, eu tenho que pensar em momentos lá na minha rotina, quais e quantos são os momentos que eu vou parar para a criança refletir e compreender realmente o sistema de escrita, com atividades para isso e também da metalinguagem, gente. E uma das primeiras e grandes importantes aí da questão da metalinguagem que trabalha as habilidades é a consciência fonológica, e é onde a base traz aí pra gente a sugestão aí desse trabalho com a consciência fonológica, né? Bom, basicamente é isso o que a gente tem aí para alfabetização segundo a BNCC. São questões aí bem simples a gente pensar e refletir. E o convite que a base traz para nós e nos deixa é: mobilizem-se, reinventem-se e pensem nessas práticas, né? Então, vamos voltar lá para a nossa prática, sem dúvida, e analisar tudo isso. Tem que ter lá momentos de compreensão do sistema de escrita. Não tem como fugir disso, tá bom? E a questão da educação infantil aí, que está tão evidente, né? Já era um tema polêmico, e aí há pessoas aí entendendo, e eu tenho dó disso, porque a educação infantil é uma fase muito especial para o desenvolvimento da criança, não só cognitivo, motor, emocional, interação é muito importante nessa fase, a socialização, né? Então, a gente tem que cuidar disso daí para a criança e também trabalhar aí a questão das habilidades, mas voltada mesmo para a oralidade, para a fala, para a escuta, né? Essa discriminação auditiva e sonora é muito importante, já que nós estamos falando de trabalhar metalinguagem, de trabalhar com ciência fonológica. Então, esse trabalho aí, se você não garante na sua rotina, é uma proposta aí da BNCC para a gente trabalhar e começar a trabalhar isso com as crianças, né? Principalmente visual também. Nessa questão, como eu disse, a criança perceber que uma palavra é menor, que outra palavra é maior, que ela não precisa sentar e escrever, ela precisa ter contato com o mundo letrado e escrito, né? Cuidar desse letramento aí também. Mas não esquecer que a criança precisa ser ensinada, tá? E ensinar é passo a passo, é um processo, como diz a Magda Soares para nós aí, que é um processo, a alfabetização é um processo. Então, não é o primeiro ano que vai dar conta disso, não é o segundo, não é o terceiro. Eles são a base, sim, mas aí a criança tem toda uma vida escolar para aprender outras questões. Só que a gente é uma bola de neve isso, né? Vamos pensar. Se eu não dou conta lá do que é o primeiro e eu vou para o segundo, o negócio vai crescendo e é o que a gente tem visto. A proposta é que a gente saia disso, né? Que a gente consiga aí avançar nessas questões. Ok? Então é isso. Vamos lá. Se alguém quiser perguntar alguma coisa para mim, a gente vai responder aqui. Só vou tirar minha tela aqui para a gente voltar. Para a gente voltar aqui. E eu espero que eu tenha ajudado vocês aí, né? Porque é um assunto bem gostoso, eu amo alfabetização, todo mundo aqui sabe disso, né? É uma paixão muito grande, mas a gente tem que saber o que vai trabalhar também. Não adianta a gente aí ver todas as novidades, base aí, e a gente não ter lido, não ter estudado, e não saber do que estamos aí tratando, né? A gente tem que pelo menos conhecer o mínimo aí para se justificar e para a gente saber aí o que fazer, tá bom? Eu vou abrir o chat aqui e vamos lá, então. Vou abrir o microfone de vocês, vou abrir também câmera para a gente se ver aqui e falar juntinhas, todas juntas, tá bom? Então vamos lá.